pode destruir. Quem lembra? Um exército de anjos, como seu general me guarda assim. O povo de Deus, shalom, graça e paz. Espero ter cumprimentado você. Só com esse hino você já deve estar se perguntando sobre qual tema vamos falar hoje. Sobre anjos, os anjos de Deus. Primeiramente quero dizer que eu estou muito feliz por estar aqui ministrando essa aula a vocês. Falar que eu sou muito grata a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida e dizer que eu estou muito feliz e saber também que você está aí do outro lado, né, assistindo essa aula. Eu espero que através dessa aula você possa sanar algumas dúvidas suas e que o Senhor Jesus também venha falar com você através dessa aula. Se você está aí na sua casa, talvez não pôde ir à escola bíblica e está aqui agora assistindo essa aula, eu quero te dizer que Deus, Ele entende e compreende todas as coisas. E é justamente por isso que eu tô aqui ensinando, vou ensinar essa aula para que você não perca, que você se sinta coladinho, juntinho nos estudos do Senhor. E, claro, né, não esqueça de compartilhar, se inscrever no meu canal aqui embaixo, ativar o sininho e dar aquela curtida e me ajudar a compartilhar esse canal. Eu sei que hoje em dia existe um certo preconceito dentro da igreja, um pouco contra as mulheres, ensinando, ministrando, mas quem capacita é o Senhor. Eu sei que eu sou mulher, mas isso não quer dizer que o Senhor não pode me usar também. Eu acredito que você que está aí do outro lado não tem isso. Eu sei que você que está aí do outro lado entende que quem usa e quem toca e trabalha na vida das pessoas e capacita é o Senhor, independente de gênero. Iniciar essa aula, porque eu já falei bastante, né? A lição de hoje é a lição de número 2, que tem por assunto da lição a natureza dos anjos, a beleza do mundo espiritual. A leitura bíblica em classe, para você acompanhar aí na sua Bíblia, eu peço que você pegue sua Bíblia e deixe do seu lado, porque nós vamos ver bastante referência. E para que não fique só em minhas palavras e você veja que o que eu estou falando é verdade, nós vamos utilizar a Bíblia juntos, para que nós tenhamos o melhor embasamento das Escrituras, que é o nosso manual. A leitura bíblica em classe se encontra no livro de Lucas, no capítulo 1, do versículo 26 ao 35. Amém? Leia aí. O objetivo dessa lição é mostrar os anjos como seres espirituais e reais, cujo serviço glorifica a Deus e auxilia o seu povo. Esse é o objetivo da nossa lição, mostrar que os anjos glorificam a Deus e auxiliam o povo de Deus. Amém? O texto áureo se encontra em Salmo 103, verso 20, que diz assim: bendizei ao Senhor, anjos seus, magníficos em poder. Está dizendo que os anjos são magníficos em poder, que cumpris suas ordens, obedecendo a voz da sua palavra. Esse é o nosso texto áureo. A verdade prática diz assim: os anjos são seres reais, espirituais e celestiais, a serviço de Deus e enviados para ajudar os que vão herdar a salvação. Glória a Deus, aleluia. Sabemos que o Ocidente, o local onde nós moramos, ele tem sido influenciado por várias religiões orientais, onde lá eles visam adorar muitas das vezes a criatura, presta atenção, e não o Criador. E querendo ou não, muitas das vezes tem pessoas por aí que andam adorando anjos de Deus, sendo que os anjos de Deus são o quê? Criatura, ao invés de adorar o Criador. E hoje nós vamos estudar justamente isso, onde através da Bíblia nós vamos ver que os anjos, eles são criaturas de Deus, criados por Deus para o adorar. Os anjos foram criados para adorar Deus e para obedecê-los a determinadas situações. Os anjos, eles não são mitos nem lendas, mas eles são seres espirituais e reais que atuam na vida daqueles que se entregam a Cristo. Ou seja, se você entregou a sua vida a Cristo, os anjos, eles passam a atuar, por você aqui na Terra. A introdução da nossa lição, ela diz que os anjos, eles aparecem desde o livro de Gênesis até
até o livro de Apocalipse, você vai ver alguma coisa falando sobre os anjos. Os anjos, muitas das vezes, eles apareceram a pessoas na história da Bíblia, né, trazendo uma missão específica. Prova disso, Gênesis capítulo 18, no versículo 9, que diz assim, ó: Então lhe perguntaram: Sara, tua mulher, onde estás? E ele respondeu: está aí na tenda. Irmãos, eu vou deixar todas as referências aqui embaixo, tudo bonitinho, para você acompanhar, né? Nós acabamos de ler que os anjos, muitas das vezes, eles apareceram às pessoas que servem a Deus para entregar determinada lição. Aqui em Gênesis, no capítulo 18, no versículo 6, os anjos, versículo 9, perdão. Os anjos, eles estavam indo destruir Sodoma e Gomorra, mas eles passaram ali com Abraão, né? E também nessa passada deles ali com Abraão, eles já perguntaram por Sara: Sara, cadê tua mulher Sara? Daqui um ano ela terá um filho, não sei o que. Você vai lendo o resto que você vai entender a história, né? Então aqui mostra que os anjos, eles sempre vêm entregando uma missão, eles sempre aparecem com uma determinada missão, com um determinado propósito. Os anjos do Senhor nunca apareceram na Bíblia, né, assim, do nada. Não, todos eles apareceram com uma missão, para entregar uma mensagem, para fazer alguma coisa que Deus enviou. Amém? Então vamos lá. A nossa lição, ela está dividida em tópicos, né? Esses tópicos, hoje nós vamos ter 4 tópicos que eu vou deixar aqui na tela. Nós vamos ver o primeiro tópico, que vai falar sobre os anjos. E dentro desse tópico nós vamos estudar quem são os anjos, né? Qual o sentido dos anjos para os gregos e os romanos, né? O que o termo anjo significa na Bíblia. O segundo tópico vai falar sobre os seres celestiais para servir. E o terceiro tópico vai falar sobre as hostes angelicais. E a lição está maravilhosa, porque você vai aprender a hierarquia que existe no céu, vai saber um pouco mais sobre os anjos. E o quarto tópico vai falar sobre Jesus e o arcanjo Miguel. Então, meu irmão, aqui eu quero te convidar a pegar a sua Bíblia, anote as referências e vamos juntos estudar tudo sobre os anjos. Entre aspas, porque os anjos é um assunto muito complexo para se tratar só nessa aula, mas nós vamos aprender tudo que está na lição. Vamos começar o primeiro ponto do primeiro tópico, né? Os anjos. Quem são eles? Quem são os anjos? Os anjos são uma classe de seres criados por Deus, assim como os seres humanos foram também criados por Deus. Os anjos, eles são uma classe, né, de seres criados por Deus. Criado para quê? Para o adorar, para o servir. Os anjos, eles são criaturas. Logo, criaturas servem a quem? A um Criador. Amém? Isso mostra que nós que conhecemos a Bíblia sabemos que nós temos que adorar ao Criador e não à criatura. Os anjos, eles não foram criados para serem adorados, mas para adorarem a Deus. Agora eu lhe pergunto, como que essa palavra anjo, lhe pergunto não, você pergunta para mim, professora, como que essa palavra anjo chegou até nós, aqui no Brasil, né? Então vamos lá. A palavra anjo chegou até nós pelo latim, angelus. Lembrando que nós temos que ser grato ao latim, porque toda a classe de palavras que nós temos na nossa no Ocidente, nós temos que ser super gratos ao latim, porque foi do latim que teve essa transliteração de palavras. Então vamos lá. A palavra anjo, ela veio do latim angelus, né? Que a Septuaginta empregou para traduzir o hebraico malak, que significa mensageiro anjo. Ai meu Deus, como assim? Não entendi nada. Então vamos lá. No hebraico, na tradução original, né, anjo significa no hebraico malak, que tem por significado mensageiro anjo, né? Aí o latim foi lá
pegou essa palavra Malak, traduziu para o latim. E no latim ela veio com essa palavra Angelus. Quando traduziram do latim para a nossa língua, ficou a palavra anjo. Então foi dessa forma que a palavra anjo chegou até nós. Se tiver ficado alguma dúvida, deixa aqui embaixo e pergunta que eu explico de novo, tá bom? Então, na nossa cultura, quando se fala em anjo, todos entendemos o que isso significa. Vem à nossa mente seres espirituais, coisas de Deus, mas é necessário sabermos que o significado da palavra vai muito além, né? Ele é muito mais amplo do que a gente imagina, né? Então vamos lá para o segundo ponto. Então aqui você já aprendeu quem são os anjos. Se alguém perguntar para você aí na rua, na sua casa, irmão, irmã, o que são anjos? Aí você vai responder com convicção: irmãos, os anjos, eles são criaturas, que eles são seres que foram criados por Deus para o servirem, para o adorá-lo. Amém? Agora nós vamos para o segundo ponto do primeiro tópico, né? Que diz assim, ó, os gregos e os romanos. O mundo grego usava ângelos para o mensageiro ou embaixador em assuntos humanos, alguém que fala ou age em nome de quem enviou. Então, lá na Grécia, lá em Roma, eles usavam esse termo ângelos para se referir a um mensageiro, alguém que veio trazer um assunto de alguém que o enviou. Ele veio a mando de alguém, né? Então, eles usavam esse termo anjo para se referir também a pessoas, alguém que foi enviado com uma missão, né? Que eu acabei esquecendo de falar. No latim, a palavra anjo, no latim, é angelus. Mas para os gregos, não é angelus, é angelus. Amém? Então, vamos lá. Como eu falei, eles utilizavam essa palavra para se referir ao mensageiro. E sabe o que a palavra de Deus diz no Salmo 34, verso 7? Os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem e o livram. Logo, os anjos do Senhor, ele acampam-se ao redor de nós com uma missão, com um propósito que Deus nos enviou. Qual? De nos livrar. Já comece colocando isso no seu coração, que se você teme a Deus, que se você obedece a Deus, os anjos do Senhor, eles te protegem e eles te livram do mal. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Porque aos anjos, aos teus anjos, dará ordem a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Então, os gregos e romanos utilizavam esse termo, né, para se referir a pessoas que vinham cumprir uma missão de alguém que o enviou. Aí a Septuaginta foi e aderiu também a esse termo. O que é a Septuaginta? Nada mais é do que a Bíblia Sagrada, a tradução dos livros inspirados por Deus. Amém? Então vamos agora para o terceiro ponto, que diz assim, terceiro ponto do primeiro tópico. Nós vamos ver agora o que a Bíblia fala a respeito dos anjos. O termo Malak, lembrando que essa palavra Malak é anjo no hebraico, ela, na cultura judaica, ela indicava um ser celeste e espiritual, dotados de poderes sobrenaturais e acima de qualquer humano. Nós vamos ver no terceiro ponto do primeiro tópico o que a Bíblia diz a respeito dos anjos, né? Então, o termo Malak, que significa anjo no hebraico, né? No hebraico, o nome anjo é Malak, né? Ele sempre é indicado a um ser espiritual e celeste, dotados de poderes sobrenaturais e superiores aos seres humanos. Abra sua Bíblia comigo no livro de Salmos, Salmo 103, no verso 20, que diz assim, ó: bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, né? Que executais as suas ordens e lhe obedeceis a palavra. Por esse versículo nós tiramos que os anjos sim são dotados de poder. E em 2 Pedro, no capítulo 2, no versículo 11, diz assim, ó: ao passo que os anjos, embora maiores em força e poder,
não proferem contra ela juízo infamante na presença do Senhor. Então esses dois versículos eles mostram que os anjos, eles são superiores a nós em força e poder, né? Vamos continuar. Além disso, eles pertencem à corte de Javé no céu, onde o louvam e o servem. Então os anjos, eles pertencem à corte de Deus, onde eles louvam a Deus e o servem. Aonde que está escrito isso? Qual é a referência? Isaías, no capítulo 6, no versículo 2 e 3. Vamos lá ler juntos. Isaías, capítulo 6, versículo 2 e 3. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Então lá no céu eles pertencem à corte de Deus, onde eles o louvam e o adoram. O que mais que os anjos fazem? Convém nunca perder de vista, né, que essa palavra se aplica também a humanos. Olha, o que significa anjo? Anjo significa mensageiro, né? Anjo, mensageiro, enviado, aquele que é enviado para fazer alguma missão. A palavra anjo, ela também foi usada na Bíblia para se referir a pessoas, sim, seres humanos aqui como nós. Para quem que ela foi utilizada? Ela foi utilizada, né? Por exemplo, o profeta Ageu foi chamado de Malaque na Bíblia, lembrando que Malaque é anjo, né? E o João Batista, o profeta João Batista, também ele é outro exemplo de ser humano como nós, que a Bíblia usou o termo anjo para se referir a ele. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Malaquias, no capítulo 3, versículo 1. Diz assim: Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Aqui no começo do versículo, eis que eu envio o meu mensageiro. Essa palavra mensageiro, lá no hebraico, é Malaque. E a quem o profeta Malaquias estava se referindo? A João Batista, que prepararia o caminho do Senhor. Então, o termo anjo, ele é utilizado a se referir os anjos celestiais, e também ele foi utilizado para se referir a seres humanos que eram sim mensageiros do Senhor aqui na terra, amém? E aqui nós finalizamos o nosso primeiro tópico da nossa lição. Aqui você já tem que saber quem são os anjos, da onde que veio a palavra anjos. A palavra anjo é utilizada só para seres humanos ou só para os anjos que estão no céu? Então aqui você já tem que ter domínio dessas perguntas. No segundo tópico, a natureza dos anjos. Todos os detalhes da natureza dos anjos, o ofício dos anjos, qual é a missão dos anjos e a relação que os anjos têm com o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos lá. Prepara a Bíblia, irmão. Os anjos são criaturas espirituais e invisíveis aos olhos humanos. No entanto, como nós, eles possuem natureza racional, a capacidade de serem racionais, de pensar. Mas, como criaturas de Deus, eles são numerosos em grandes multidões no céu. Abra comigo em Apocalipse, no capítulo 5, no versículo 11, que diz assim, ó: Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes, dos anciões, cujo número era de milhões e milhares de milhares. Então no céu eles são numerosos em grandes multidões. Nós não somos muitos? Eles também são. A diferença é que nós habitamos aqui, somos visíveis aos olhos uns dos outros, e eles são também numerosos, milhões de milhões, e são invisíveis aos nossos olhos. Porém, como nós, os anjos são racionais. Os anjos, eles são reais. Glória a Deus, aleluia por isso. O que mais? Como criatura, eles não são autônomos e nem agem independentes. Não agem como tal e nunca receberão adoração. Eu quero trazer aqui uma reflexão para você que está aí do outro lado. Olha que interessante.
Os anjos, como criaturas, não são autônomos e nem agem independente. Irmãos, os anjos, eles veem a Deus. Depois eu vou te dar essa referência. Os anjos, eles assistem ao Senhor. Os anjos, eles são maiores do que nós em poder, em força, mas eles não agem independentemente. E sabe o que eu fico pensando, trazendo para nossa vida? Que muitas das vezes nós queremos ser independentes sendo criatura do Senhor. Poxa, os anjos que estão lá no céu, que têm glória, poder, poderiam muito bem querer agir como Lúcifer e ser independente, fazer o que quiser. Mas eles são servos, criaturas de Deus, adoram o Criador e fazem tudo o que Deus manda. E nós também somos criatura. Logo nós temos que nos portar da mesma maneira. Não querer tomar as rédeas da nossa vida, querer fazer tudo que nos apraz. Nós temos que lembrar que nós somos criaturas e que temos um Criador. E que nós também não podemos agir como tal. E sabe o que é mais interessante, irmãos? Olha isso que eu estava analisando. Os anjos têm tudo isso, mas não recebem adoração. E nem pedem adoração de ninguém. E muitas das vezes aqui na Terra, o ser humano, que só é um ser humano, não tem poder, não é grande em força, que a glória é para si. Fique com essa lição. Tomemos como exemplo os anjos. Que nós possamos tirar do nosso coração esse anseio de querer glória para nós, de querer agir independente e de qualquer maneira. Amém? Vamos lá. A habitação deles é o céu, e eles veem sempre a face do Pai, como eu disse para vocês. Está em Mateus, no capítulo 18, no versículo 20, que diz assim. Corrigindo, Mateus, capítulo 18, versículo 10, que diz assim, Vede, não desprezeis a qualquer destes pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos, os anjos do pequeninos, nos céus veem incessantemente a face do Pai Celeste. Então aqui mostra que os anjos habitam no céu, ali é a morada deles, e que eles veem incessantemente a face de Deus. Ai, que alegria, né? Então vamos lá. Não possuem corpo físico ou material, mas podem se apresentar na forma humana quando ocorrem as manifestações angelofânicas. Que manifestação é essa? É quando os anjos aparecem para nós. Então, quando eles aparecem para nós, eles podem tomar a forma humana. Essas aparições ocasionais são bíblicas, né? Está em Juízes, no capítulo 13, versículo 6, e em Hebreus, no capítulo 13, versículo 2, que eu quero que você abra aí na sua casa junto comigo e vamos ler juntos. Que diz assim: Não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a, sem o saber, acolheram anjos. Então sim, os anjos, eles podem vir até nós de forma humana. E a Bíblia ainda fala, cuidado, principalmente você que pratica a hospitalidade, né? Não, ele fala, não negligencieis, ou seja, não deixe de praticar hospitalidade, de colocar pessoas na sua casa, porque muitos colocam anjos e às vezes nem sabem. E por fim, sobre a natureza dos anjos, eles são seres assexuados, não podem se reproduzir e não morrem. Aonde está escrito isso? Aonde está escrito isso? Está escrito em Lucas, no capítulo 20, no versículo 36, que diz assim, que diz assim: pois não podem mais morrer, porque são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. E se você ler anteriormente, diz que não podem casar nem dar-se em casamento, né? Então os anjos de Deus, ele estava fazendo uma comparação, estava se referindo ao povo que iria herdar o céu, e disse que seriam como os anjos, né? Que não podem morrer e não dão-se em casamento, logo não podem se reproduzir. Então os anjos de Deus, eles são assexuados e não morrem. E aqui nós finalizamos o primeiro ponto do segundo tópico, que é a natureza dos anjos. Agora nós vamos saber o ofício, né? Qual é a função dos anjos, o que os anjos fazem. Vale a pena ressaltar que é numerosas as funções dos anjos, mas nós vamos destacar apenas as principais
que dá pra gente destacar aqui nessa aula, amém? A Bíblia, ela mostra a atuação deles nas diversas esferas no céu e na terra. No entanto, uma de suas atividades, a principal delas, dos anjos, é louvar e glorificar a Deus. Em Salmo 148, verso 2, diz assim, ó: louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todas as suas legiões celestiais. Logo, são muitos, né? Os anjos, sua principal função é louvar a Deus, é glorificar a Deus. E a segunda principal delas, né? Nós temos três principais. Uma é louvar a Deus. A segunda, né? Eles executam obras em favor de mulheres e homens de Deus. Como referência, eu quero te dar Gênesis, capítulo 21, versículo 17. Lá você vai se deparar com a passagem de Agar, quando ela estava no deserto com Ismael. A água que estava em seu cântaro já estava acabando, né? Então, ela se viu ali numa situação que eles iam morrer de sede, morrer de fome e iam morrer no deserto. Aí o anjo do Senhor falou com Agar, né? Fez com que ela enxergasse, Deus abriu os olhos dela e fez com que ela enxergasse água ali no deserto. E o anjo do Senhor também falou com Agar, dizendo que de Ismael, ele também faria grandes coisas com ele, seria uma grande geração também. Então aqui mostra que os anjos, eles executam favor, né, obras a favor de homens e mulheres de Deus, sempre que estão em dificuldade. Vale a pena dizer também, irmão, que os anjos, eles trabalham quando Deus manda, não é quando você daqui de baixo diz que quer ver anjo. Não é você aqui, Jesus, mostra o anjo para mim, faz isso daqui para mim, não. Quando Deus lá do céu, ele vê que você está em dificuldade, aí os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem e o livram. Entendeu, irmão? Então esse negócio de ficar, eu vi um anjo, irmão, tá na bênção, tá tudo certo, eu vi um anjo, o anjo acabou de aparecer aqui. Não é assim, irmão. Os anjos, eles aparecem em prol de nos ajudar quando nós estamos com dificuldade, ou então quando o Senhor os envia a determinada missão, né? Os anjos sempre, como eu falei no começo da aula, eles descem à terra para cumprir ordens, ou para entregar uma mensagem, ou para fazer alguma coisa que o Senhor mandou. A terceira coisa que os anjos fazem, são eles que levam os salvos ao lar eterno. Onde que você encontra isso? Em Lucas, no capítulo 16, no versículo 22. E aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Aqui nós vamos ler acerca do rico e o mendigo, né? E aqui fala que os anjos do Senhor pegaram a alma do mendigo e levaram para o céu. Então são eles que nos levam ao céu quando nós partimos aqui dessa terra. Nosso corpo fica e o resto vai com ele, porque ele leva ao céu. Os anjos levam ao Senhor. Amém? Então esse é o ofício dos anjos. Louvar a Deus, nos ajudar quando nós estamos em dificuldade, porque Deus os envia para nos livrar e levar a nossa alma ao céu quando nós e levar os salvos aos céus quando esses deixam a terra. Amém? Agora nós vamos para o terceiro ponto do segundo tópico, que tem por tema a ação dos anjos durante o ministério de Jesus. Eu quero ressaltar aqui para vocês que os anjos de Deus, eles já vinham atuando, participando, né, do ministério de Jesus antes mesmo dele nascer, né? Prova disso é onde que nós nos embasamos. Em Lucas, no capítulo 1, do versículo 18 e 19, e em Lucas, no capítulo 1, do versículo 26 e 31. Primeiro, o anjo Gabriel, ele anunciou a Zacarias o nascimento de João Batista, e 6 meses depois, o nascimento de Jesus a Maria, né? Os anjos, olha só, os anjos, eles atuaram antes do nascimento de Jesus e depois do nascimento de Jesus. Olha que coisa maravilhosa. Os anjos, eles estavam com Jesus, eles o serviram na tentação no deserto,
A Bíblia fala que Jesus teve fome, e lá em Marcos, no capítulo 1, no versículo 13, vai falar que os anjos do Senhor o serviram. Fala que na agonia, no Getsêmani, os anjos também participaram. Está em Lucas, no capítulo 22, no versículo 43. Os anjos estavam ali na ressurreição, né? Em Mateus, no capítulo 28, do versículo 2 ao 6. E os anjos também atuaram na ascensão de Jesus ao céu. Está em Atos 1 e 10. Então, irmãos, os anjos, eles estavam constantemente ao lado do Senhor. Porque a Bíblia fala que os anjos do Senhor acampam ao seu redor de quem o teme e o livra. O Senhor, o próprio Jesus, ele também obedecia ao Pai dele. E os anjos de Deus estavam ali o tempo todo o servindo. E sabe o que é interessante? Que nós somos filhos de Deus, escolhidos dele. Quando nós também colocamos no nosso coração servir a Deus, obedecer, temer, os anjos do Senhor estão constantemente ao nosso lado, nos protegendo, nos guardando, nos livrando. Talvez você possa até não abrir os seus olhos espirituais para enxergar todos os livramentos que Deus já te deu hoje, mas Deus, ele já te livrou de muita coisa, irmãos. E é os anjos deles que fazem isso por você. Terceiro tópico, que tem por tema as ordens angelicais. Diz assim, a Bíblia menciona as categorias angelicais sem apresentar detalhes de sua natureza. Então nós acabamos de estudar a natureza dos anjos, só que não foram de todos, porque a Bíblia, ela apresenta as categorias dos anjos, mas ela não dá detalhes de todas as categorias, sua natureza. Somente se manifesta em alguns casos, como nós vamos ver a seguir. O primeiro ponto diz assim, as hierarquias angelicais. Eu quero que você abra comigo no livro de Colossenses, no capítulo 1, no versículo 16, que diz assim, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestade. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Aí o que acontece, né? Alguns acham que a primeira dupla seja uma referência às coisas visíveis e outras duas coisas sejam referentes às coisas invisíveis. Ou seja, eles estão querendo falar que tronos e soberanias são coisas visíveis aos nossos olhos e principados e potestades são coisas invisíveis. Isso é o que eles tentaram deduzir. No entanto, a Bíblia é perfeita. Os tronos estão localizados no céu. Assim, algumas pessoas, alguns estudiosos, eles acharam que a primeira classe era visível aos nossos olhos e a segunda classe invisível. No entanto, a Bíblia deixa claro no livro de Apocalipse, no capítulo 4, versículo 4, que os tronos estão aonde? No céu. Logo, essa dedução humana que o trono são coisas visíveis aos nossos olhos cai por terra, porque os tronos sempre estão nos céus, né? Então vamos lá. A maioria dos expositores do Novo Testamento reconhece o termo trono nesse contexto como classificação angelical. As denominações se referem aos poderes celestiais. A explicação sobre os principados e potestades foi dada na lição anterior. Então, irmãos, o que eu estou querendo resumir aqui para vocês? Que existe uma hierarquia no céu, que foi dada em Colossenses, no capítulo 1, versículo 16. Essa hierarquia foi dada, é uma classe, todas elas são classes no céu e estão todas no céu. Nenhuma delas são aqui da terra visíveis aos nossos olhos. É isso que é importante você entender. Todas elas são invisíveis aos nossos olhos e estão no céu. Mesmo que algumas pessoas queiram estudar, dizer que a gente pode ver isso, aquilo, não. Elas estão nos céus e são seres invisíveis, como nós estudamos anteriormente. Amém? Agora nós vamos para o segundo ponto do terceiro tópico, que é serafins e querubins. Quem lembra daquele hino? Arcanjos, serafins, todos, Jesus regendo. Quem lembra? Esse grande coral. Vamos lá.
São outras duas categorias de anjos sobre as quais a Bíblia revela algo mais do que as categorias anteriores. Os arcanjos e querubins são os que são mais mencionados na Bíblia, né? Então vamos lá. O termo serafim significa flamejante, brilhante e refulgente. Os serafins, eles são criaturas sobrenaturais associados à glória de Javé e representam a presença, a grandeza e a majestade divina. Em Isaías, no capítulo 6, versículo 2, você vai ver que a Bíblia vai falar de quem? Dos serafins. Toda vez que a Bíblia se refere a serafim, está se referindo à glória de Deus. Ou seja, a glória de Deus, quando fala de serafins, logo você tem que pensar a glória de Deus, né? Os querubins, né? Eles simbolizam a transcendência de Deus, o qual habita entre os querubins. O que é ser transcendente para nós? É algo além da nossa capacidade humana. Então, quando o Senhor Deus, ele olha para os querubins e fala, é como se ele falasse assim: uau, que criatura que eu fiz. É algo transcendente a nós, sabe? É algo além, muito superior àquilo que nós somos capazes de fazer ou imaginar. O que mais? Eles são representados como criaturas aladas colocadas no propiciatório da Arca do Concerto. Lá em Êxodo, no capítulo 25, no versículo 18 e 20, vai falar que foram colocados 2 querubins representando a transcendência de Deus, a glória do Todo-Poderoso. Amém? Agora nós vamos estudar o terceiro pontinho do terceiro tópico, que vai falar sobre os arcanjos. O termo significa chefe ou líder dos anjos. Arcanjo significa chefe ou líder dos anjos, né? A palavra só aparece 2 vezes na Bíblia. A palavra, vou repetir de novo. A palavra arcanjo só aparece 2 vezes na Bíblia. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 16... e em Judas, no versículo 9, são os únicos lugares da Bíblia que falam dos arcanjos, né? Os tratados de teologia costumam incluir Gabriel como arcanjo. Miguel e Gabriel são os únicos anjos mencionados na Bíblia. Amém? O nome Miguel, né, ele significa quem é semelhante a Deus, né? Ótimo nome para você colocar no seu filho. E Gabriel significa varão de Deus. Então, irmão, quer dar um nome bom para o seu filho? Dê o nome Gabriel, que ele vai ser um varão de Deus. O nome já profetiza tudo do futuro da vida do seu filho. Então, vamos lá. As escrituras sagradas revelam existir mais seres no céu, da mesma natureza e com a mesma posição de arcanjos. O que é arcanjo? Chefe ou líder de anjos. Olha, em Daniel, no capítulo 10, versículo 13, diz assim, ó: eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Veja que a expressão um dos primeiros príncipes mostra que existe mais deles. Então, irmãos, os anjos são milhares, existem vários anjos, e Deus, ele é tão organizado, mas tão organizado, que ele ainda coloca cabeça sobre os anjos, líder sobre os anjos. O céu é uma coisa muito organizada, e glória a Deus por isso, né? Vamos lá. Para o quarto tópico, já estamos para encerrar essa lição, né? Espero que até aqui você já tenha aprendido bastante. O tópico, ele diz assim: Jesus e o anjo e o arcanjo Miguel. Você vai já descobrir por que colocaram um tópico sobre o arcanjo Miguel na Bíblia. Ou nessa lição. O ministério dos anjos em relação a Jesus vem desde o anúncio de seu nascimento até a sua ascensão ao céu. Miguel é anjo e se inclui também nesse ministério, né? Porque os anjos vêm atuando desde antes do nascimento de Jesus e depois. Nós vamos estudar agora sobre a identidade de Miguel e uma diferença abissal, né? A identidade de Miguel. As escrituras falam muito pouco a respeito desse anjo. O seu nome aparece 5 vezes na Bíblia, né? Como príncipes, em Daniel capítulo 10, versículo 11, no versículo 21, Daniel 12, arcanjo
em Judas, no versículo 9, e combatente contra Satanás e seus anjos, em Apocalipse 12, 7. Então só aparece 5 vezes. Mas o que acontece, irmãos? Por ele, aí o que acontece? Por Miguel ser chamado de príncipe e arcanjo que luta contra o demônio, alguns grupos religiosos por aí ensinam que Miguel é o próprio Jesus. Pelo amor de Deus, irmão. Aí o escritor dessa lição veio colocar isso só para te dizer que Miguel, ele não é Jesus. E nunca vai ser Jesus. Porque Miguel é criatura. E como que a criatura pode ser o próprio Criador? Não tem lógica, né? O que nos chama a atenção é o fato de que outros grupos cristãos que afirmam crer na Trindade confundem o Criador com a criatura. Ele colocou esse comentário aqui que é muito triste ver no meio cristão pessoas que acreditam na Trindade, no Pai, Filho e Espírito Santo. Sabemos que existe o Pai, Filho e Espírito Santo e que juntos eles formam e que eles são a Trindade, que eles são nosso Deus e que eles também atuam de forma diferente, né? E é triste saber disso, que a pessoa ainda vem dizer que Miguel é Jesus. Não tem como. Nunca que uma criatura vai ser um criador. E não tem como uma criatura ser adorada, né? Traga isso como lição, irmão. Logo, nem eu nem você podemos ser adorados. Somos criatura e só o Criador merece honra. Vamos lá. Não é verdade que o Senhor Jesus Cristo seja o mesmo Miguel, pois há uma diferença abissal entre ambos. Jesus é Deus, o Criador e transcendente. Miguel é anjo, portanto, criatura. Jesus é adorado até pelos anjos, e isso inclui Miguel. No entanto, Miguel, sendo anjo, não pode ser adorado. Em Hebreus, capítulo 1, versículo 6, Apocalipse 19 e 10 e Apocalipse, capítulo 22, versículo 8 e 9. Nós sabemos que Miguel é um anjo e logo ele não pode ser adorado, e sim, ele adora a Deus, né? Jesus é o Senhor dos senhores e Miguel é só um príncipe. Apocalipse 17, versículo 4. Não se deve, portanto, confundir criatura com Criador. E agora nós vamos para a conclusão da nossa lição. A Bíblia traz muitas informações acerca dos anjos, e apesar das inúmeras referências bíblicas, ainda muito pouco sabemos a respeito de quem eles são e do que fazem. A diferença entre os anjos e os humanos está, entre outras, no fato de que a nós o Criador deu a capacidade reprodutiva, porque nós somos seres humanos, somos criaturas de Deus, os anjos também. A diferença é que nós podemos nos reproduzir e os anjos não, né? Eles não podem se reproduzir, mas, por outro lado, como os anjos, nós podemos o quê? Adorar a Deus. Então, irmão, que hoje, nessa aula, nessa lição, você tem entendido que os anjos, eles são seres reais, celestiais e espirituais, e que eles atuam ao nosso favor. Quando você estiver numa situação ruim, clame a Deus, não é a anjo, é a Deus. Clame a Deus e Ele enviará seus anjos para que te guardem. Eu também aqui dizer que assim como os anjos adoram a Deus e cantam naquele coral, glorificam, eu e você vamos morar no céu, também vamos cantar e louvar a Deus. Mas comece treinando aqui na terra, comece adorando a Deus aqui na terra, comece reverenciando a Deus aqui na terra. Os anjos, eles são enviados com uma missão. Qual é a missão? Nos ajudar. Como os anjos, você aqui na terra, ajude o seu próximo, tá? Faça alguma coisa útil ao seu próximo, né? Às vezes a gente coloca anjo dentro da nossa casa e não sabe, praticando a hospitalidade. Trate bem aqueles que vão na sua casa. Exerça a palavra de Deus, tá? E eu espero que você fique essa lição, que você tenha gostado dessa aula. Se você quiser qualquer coisa acrescentar aqui, coloca aqui embaixo, coloca nos comentários. Qualquer dúvida, coloca aqui também. Me siga nas minhas redes sociais aqui embaixo. E se você tiver gostado desse vídeo, não esquece de dar o joinha, tá, irmão? Beijos, graças e paz, a paz do Senhor, Shalom Adonai, e que nós possamos nos encontrar na próxima aula. Se você quiser sugerir algum vídeo, tema de vídeo, pode deixar aqui embaixo também, porque eu estou aqui, né, para expor a palavra de Deus e ensinar tudo aquilo que eu aprendi.